A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar também em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, pela Coprel TV. Bancada recheada hoje. Além do repórter de todas as ocasiões, nosso companheiro Carlos Dantas, que ajeita o óculos e tal, se emboneca. Nós estamos aí com o duo que vai comandar o futebol no Esporte Clube Gaúcho. Treinador Maciel? Gilson Maciel. Treinador Gilson Maciel, não é? E o nosso grande conterrâneo, amigo Carlinhos Almeida, gerente de futebol. Ele que já percorreu praticamente o estado, o país, fora do país, esteve também nas suas atividades profissionais, era responsável pelo lado físico dos jogadores e hoje é responsável pelo gerenciamento do Esporte Clube Gaúcho. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Grenal agora desenvolve a finalíssima do Campeonato Gaúcho. Não deu para o Grêmio ainda no sábado, não deu para o Caxias no sábado, mas o sábado que vem define tudo. Quem será o dono do Gauchão nesta temporada? Internacional estreando na Libertadores da América, fase de grupos. O Passo Fundo estreia no próximo dia 16 pela Série A2, diante do Glória em Vacaria. E a estreia do Gaúcho será em casa. Prepare o seu coração, amigo torcedor. Estreia em casa, lá na Arena Volmar Salton BS Bills, diante do União Frederiquense. Parada que não será fácil, não. Todo mundo conhece as dificuldades que envolvem o União Frederiquense e os adversários. Assuntos que nós vamos tratar já em seguidinha, depois do intervalo comercial. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Falando em esporte, TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD.
Eu disse na abertura do programa que você nos acompanha também em outros 46 municípios do interior do estado pela Coprel TV, além do aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. Tudo tranquilo, meu caro Dantas? Graças a Deus, no quartel de Abrantes. Tudo tranquilo? Seja bem-vindo, bom retorno. Não vejo cicatriz nenhuma, acho que foi o Miguel esse tomo, mas tudo bem. Vamos em frente que temos muita coisa para conversar. Carlinhos Almeida, Gilson Marcel, que a gente já conhecia do futebol brasileiro e eu conheci pessoalmente no tempo da Ubra. E também, sem falar do sucesso, né, do nosso futsal. É assunto que a gente vai falar depois. Lançamento é sócio. A vitória do clássico contra o César 4-2 e depois eu vou mostrar para toda a comunidade e região como é que você faz um ginásio de esportes. Eu tenho as fotos aqui. Muito bem, esse ginásio de esportes é indiscutivelmente a casa do Passo Fundo Futsal nesta temporada, ou seja, o ginásio do Clube Comercial. Mas os nossos entrevistados estão aí e nós vamos começar por ordem hierárquica. Gerente de futebol, Carlinhos Almeida, que prazer revê-lo, está jovem aí e promissor para o Esporte Clube Gaúcho. Jorge, uns cabelinho branco, né? Mas jovem, isso é nada. O futebol diz que cada fio de cabelo tem um nome, né? Um é um atleta, outro é outro. O Cláudio Freitas tem uns 3, 4 fiozinhos para ele aqui. Tá certo. E até o Bebeto, trabalhei até com o Bebeto, né? No finalzinho de carreira. Então a gente vai passando, né? Os anos vão passando, nós vamos incorporando conhecimentos, né? Novas situações de vida e não deixamos de estar sempre ligado com o futebol. O futebol é coisa que está no nosso sangue. Não adianta, a gente quando tá fora quer entrar e quando tu tá dentro não quer sair. Essa é a grande verdade. Tem aquele comercial, não é? Meus cabelos mudaram, mas a minha voz continua mesmo. Gilson Marcel, que maravilha saber que você vai trabalhar com o nosso futebol. Um currículo maravilhoso, eu estive analisando o seu currículo, além de atleta, como goleador que foi passando pelo Grêmio, futebol porto-alegrense, hoje já não se faz centroavante como antigamente, não, Gilson? Para mim é um prazer estar aqui falando sobre futebol, falando sobre a minha carreira, né? É um desafio agora frente ao Gaúcho, a gente que está entrando na terceira semana de preparação, muitos jogadores chegando, a gente moldando as nossas ideias, para que a gente consiga fazer um campeonato da altura do Gaúcho. Esse é o nosso objetivo. Aliás, o Gaúcho sempre primou pela classificação, pela subida de chave, não é? Subida de grupo. Hoje ele está no A2. Você pensa realmente como está pensando a direção do Esporte Clube Gaúcho? Sem dúvida, né? A gente sempre almeja o algo mais, o topo. Mas para chegarmos no topo, a gente tem que atingir metas, né? E essa primeira meta, nesse primeiro momento, é uma classificação, passando para uma próxima fase, e aí a gente vai entrar forte, né? O objetivo, quando eu recebi o convite, era para colocarmos o Gaúcho no seu devido lugar, né? E é um desafio para mim. É a primeira vez que eu trabalho na divisão de acesso. Sempre trabalhei na primeira, mas o Gaúcho dentro do futebol, a gente conversa muito, né? Eu digo dentro do futebol, os treinadores, a gente sempre escutou muito bem do Gaúcho. Antes de falarmos das tuas pretensões do Esporte Clube Gaúcho, gostaria que você dissesse assim, se você enfrentou o Gaúcho como jogador. Eu enfrentei o Gaúcho quando no meu último clube, a Ubra, a gente veio jogar aqui contra o Gaúcho. Como jogador do Grêmio, não? Não, como jogador do Grêmio, não. Na época o Gaúcho não estava, né? Mas eu tive a oportunidade de vir aqui naquela época jogando pela Ubra. Antes de dar continuidade com o Gilson, vamos tentar fazer um ping-pong. Carlinhos Almeida, como é que é retornar à tua comunidade depois de um longo tempo fora? Como é que tu viu a cidade? Espera ver a torcida do Gaúcho lotando o estádio, obviamente. Mas assim, no contexto geral, como é que tu tá te sentindo? Tô como filho da casa, depois de mais de 20 anos retornando a Passo Fundo. Desalentando que eu iniciei a minha carreira no Gaúcho, né? Em 85, eu, o professor Darlan,
iniciamos uma carreira de fisicultor, foram 17 anos como fisicultor e mais 17 agora na parte de gestão. E dizer que aqui me sinto em casa, né? O Gaúcho sempre foi o clube meu do coração, que eu me criei desde novinho, assisti até treinamento a gente ia assistir. Então tem uma identidade muito grande com o Gaúcho. E participamos, né, de alguns campeonatos pelo Gaúcho, é a terceira vez que eu volto para o Gaúcho. A primeira foi em 85, depois em 90 e agora, né, mais recentemente. Então é uma situação assim que a gente se sente muito bem, se sente tranquilo, soubemos das responsabilidades. Eu falei para o Gilson, acho que vai ser uma competição muito equilibrada, não vai ter nenhuma equipe muito superior à outra, mas também não vai ter ninguém inferior aos demais, vai ser muito equilibrada e nós esperamos, né, poder fazer um belo campeonato aí e buscar esse objetivo, né? Eu acho que está na hora do torcedor do Gaúcho, né, a cidade de Passo Fundo, né, ver um clube na primeira divisão com todo esse potencial que a cidade tem. Quanto à cidade não é novidade, porque meus pais moram aqui, meu pai já faleceu, mas a minha mãe mora aqui, então a gente estava sempre, né, visitando, sempre em contato com a cidade, mas com o futebol a gente ficou em Santa Catarina, fiquei muitos anos, né, 20 anos na Chapecoense, então isso aí faz com que a gente se desligue um pouquinho do futebol gaúcho durante esse período, né? Mas o futebol de Santa Catarina se equipara com o futebol do Rio Grande do Sul, né? Teve altos e baixos. Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, tinha um potencial maior e hoje as coisas equilibraram. Na Chapecoense, quantos anos você ficou, Carlinhos? Não fiquei, foram 19 temporadas, porque eu tive indas e vindas, né? Fui para lá, depois fui para a Arábia Saudita, voltei para Chapecoense, aí eu fui para o Sorriso, voltei para Chapecoense, e no último, quando eu passei num processo seletivo para lecionar na universidade, que foi no ano de 2000, daí eu não pude mais seguir com a parte física, né? Porque requer viagens, concentrações, enfim, outros afazeres que na universidade nós não podemos deixar o aluno sem aula, né? Então, daí eu passei por gerenciamento de futebol, agradecendo ao convite do presidente Edir Demarco, que inclusive, felizmente, faleceu no acidente da Chapecoense, que ele diz, não, nós precisamos de alguém como você, assim, que tenha a linguagem do futebol, que conheça, que seja uma pessoa séria e tal. Nós queremos que você, então, não saia do clube, fique na parte do gerenciamento. E eu aceitei, fui fazer curso na CBF de gestão de futebol, fui me especializar um pouquinho nessa área, para dar uma sequência num bom trabalho. Muito bem. Você esteve no exterior por 2 ou 3 vezes ou não? 2 temporadas, né? Fui uma vez, voltei, depois fomos de novo. Porque no Oriente Médio tem um período que não tem competição, né? Haja visto que a Copa do Mundo esse ano teve que ser no final do ano, porque naquele período da Copa do Mundo de junho, julho, quando sempre ela se realiza, é muito quente, é insuportável o calor. Então a gente sempre ia para lá em agosto e ficava até março, mais ou menos, né? Uma temporada. Voltava e fomos mais uma vez. Tive convite novamente para voltar para lá mais tarde, mas eu já estava com compromisso com a universidade. Eu digo, não, agora vamos fazer um trabalho diferente. Então, foi professor lá, né? Fui professor 21 anos na UNOESC, a Universidade do Oeste de Santa Catarina. Trabalhei em 4 campos, nesse período eu fiz mestrado, fiz doutorado, fui me especializando, né, também para trabalhar na universidade. Esse é o Carlinhos Almeida, pasfundense, que envolveu-se com o futebol desde jovem e continua dando o seu prestígio agora para o Esporte Clube Gaúcho. Gilson Maciel, esses jogadores que estão chegando vão corresponder à expectativa? São indicações do Gilson Maciel? São sugestões de empresários? Como é que funciona a coisa? Não, lá nós temos uma diretoria, né? E tudo é debatido dentro de um orçamento, dentro de uma realidade, dentro daquilo que a gente tem de ideia de jogadores. A gente sabe que a competição é uma competição extremamente competitiva. Existem fatores importantes como jogadores do porte físico alto. A gente tem conversado bastante, né, para qualificar o grupo. Lá toda a decisão é feita entre diretoria e treinador. Não, tu acabou de citar empresário, não, lá nós não temos esse, até porque a gente tem uma ideia de jogo, né, e a gente traz o jogador dentro daquela ideia, né? Mantivemos alguns jogadores da temporada passada e agora fomos acrescentando, buscando jogadores dentro de uma realidade, dentro de uma proposta de
de ideia para que a competição se adaptasse dentro da competição. A gente sabe que são muitos jogadores, a gente sabe que eles estão se adaptando, estão chegando na cidade. A cidade é uma cidade muito boa para se viver, para morar. A condição que o gaúcho dá também é muito boa, né? Mas dentro de campo as respostas dos jogadores elas são dentro de uma realidade que a gente vai colocar para eles e a gente espera que eles se adaptem o mais rápido possível, né? Para conseguirmos os nossos objetivos. Muito bem. Alguns jogadores que você já conhece? Sim, eu já conhecia bastante, né? A gente procura dentro de uma realidade trazer o jogador aquele que se enquadre e que a gente já conheça, né? Então são jogadores com perfil de dentro dessa competição que a gente vai jogar. Gilson, me permite. Gilson, eu tive um senhor já falecido e tal, que era vinculado ao futebol, foi diretor de futebol, jogou futebol e tal. E ele dizia o seguinte: jogador eu conheço no amarrar a botina. Você também é dessa opinião ou não? Eu respeito, né? Respeito as opiniões. Hoje o futebol mudou muito. A gente conhece o jogador quando tu chega no vestiário, entra no vestiário e sente um jogador que é extremamente alegre e está naquele momento cabisbaixo, né? Eu sou um cara que observo muito isso, né? E aí eu já mando um auxiliar ou um preparador físico conversar para saber o porquê algum problema tem. A gente conhece o vestiário, né? Eu digo assim que a faculdade, a universidade, ela te dá muita coisa, mas um vestiário de futebol, quem jogou, é uma outra universidade ali dentro. Tu conhece o feeling, tu tem o feeling, tu sabe quando o jogador está falando a verdade, tu sabe quando o jogador está precisando de ajuda. Tem o melancólico, tem o sanguíneo, né? Então, às vezes, com o sanguíneo tu pode ser um pouco mais duro, e com o melancólico tu tem que ter um jeito, porque tu tem que ter esse jogador dentro do campo, e a gente sabe que é um jogador que tu tem que ter um tratamento diferente para poder render. Tem tudo isso. E aí, nesse momento que tu usa muito a psicologia. Isso aí é fundamental hoje no futebol, né? Não é só no amarrar a chuteira. Uma vez era assim. Mas hoje, se tu não conhece dentro da psicologia, tu não consegue tirar o que pode de um jogador. O amarrar a chuteira, Dantas, é uma força de expressão. Sim. Eu entendo. Não, nós entendemos. Quer dizer, Se você olhar, Carlinhos, se você olhar para um jogador, eu vou citar o saudoso Bebeto. Você dizia, não, esse não tem pinta de jogador de futebol, não é? Porque tem jogador de futebol que até no andar me parece diferente, não é? Mas isso aí acontece. Deixa eu complementar. O Bebeto, Carlinhos, não é? Fazia gol de todo jeito. Mas tá falando de uma exceção. Uma coisa é tu montar o grupo e tu não conhece todo mundo. Ilustrava. Bebeto. Ilustrava muitos vestiários. Ele ilustrava muitos vestiários. Ou seja, o treinador dizia, olha, observem aquele rapaz lá. Ele é goleador. Por que ele é goleador? Porque ele não tem medo de fazer o gol, não tem medo de chutar. Não é isso, Carlinhos? Ele tinha uma vantagem referente a outros atletas, que é consenso entre as pessoas que vivem no futebol, que ele não se ajeitava muito. O jeito que vinha, a possibilidade, ele chutava, né? E eu tive uma história engraçada com o Bebeto. O Bebeto foi eu vi o Bebeto jogando, depois ele foi meu professor no colégio de educação física. Aí um belo dia eu estou na universidade, ele entra na sala de aula, me procurou lá. Ele não tinha se formado ainda, nos formamos junto. E daí ele foi meu atleta no Gaúcho, daí eu fui professor dele e mais tarde nós fomos trabalhar junto no futebol. Ele é treinador, eu preparador físico. É bom um remember assim. Mas o nosso intervalo está nos chamando, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos conversando com Gilson Maciel e Carlinhos Almeida, responsáveis pela parte técnica e administrativa do Esporte Clube Gaúcho. Aguarde um momento só.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Senhoras e senhores, estamos de volta. Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo no seu celular, tvpassofundo.com.br. Olha, nós estamos conversando com o técnico e o gerente de futebol do Esporte Clube Gaúcho, Gilson Maciel e Carlinhos Almeida. Mas o assunto agora é uma matéria sobre o futsal. E é com você, Dantas. Antes de falar sobre o futsal, que a vitória do clássico do Passo Fundo, futsal 4-2 sobre o Cercesa, e o lançamento do plano de sócios, que foi um sucesso, eu quero rapidamente ressaltar a resposta que o COB, Comitê Olímpico do Brasil, mandou a esse órgão de comunicação. A gente pediu uma entrevista com o presidente do COB e o COB disse que não podia nesse momento porque o presidente Paulo Vanderlei, está no exterior em função dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Mas respondeu a nossa pergunta por que o futsal foi excluído dos Jogos da Juventude. Rapidamente, o COB reconhece a importância do futsal para o esporte brasileiro. Contudo, os recursos e estrutura das cidades para a realização dos Jogos da Juventude são limitados. Para a inclusão de novas modalidades, é preciso que outras saiam. E sem falar que eles dizem que incentivamos que os governos estaduais continuem realizando suas etapas estaduais em parceria com as federações para fortalecer o futsal regional. Está respondido. Pelo menos nos deram a resposta. Qual é a parceria com a federação se o futsal do Rio Grande do Sul está rachado em 3? É Liga, é o da federação e mais o Fábio fazendo campeonato com todas as modalidades, com todas as equipes de todo o Rio Grande do Sul. Então, explicado, mas só queria dar a resposta que o COB nos mandou. No último fim de semana, teve o lançamento do sócio torcedor. Compareçam, vejam qual é os detalhes. E, na sequência, a matéria sobre a grande vitória do nosso futsal num clássico com o Cercesa. Vamos à matéria. Doutor Daci, depois de um tempo, voltar a falar com o senhor é uma honra, porque toda a comunidade sabe que a alma do futsal passa pelos conselheiros, mas sob sua liderança. O senhor é de fundamental importância pelo futsal do Passo Fundo. É um prazer falar com o senhor. Me parece que o futebol de salão de Passo Fundo passa por um momento decisivo. Nós fizemos um projeto para 3 anos, esse ano é um ano de reorganização.
Tá? O ano que vem, 2024, é o ano de consolidação do projeto. E 2025, se tudo der certo, e esperamos que dê, nós vamos disputar a Liga Nacional, que tem grandes possibilidades para isso. Ou, pelo menos, a gente vai melhorar muito esse acompanhamento. Já melhoramos as categorias de base esse ano, consolidando que não basta você abrir uma categoria, você tem que consolidar ela. E agora nós estamos lançando um projeto que visa popularizar o futebol de salão. Fundamentalmente, nós sempre recebemos dos conselheiros essa demanda, né? Mas não era possível fazer buscar um sócio torcedor com um custo mais baixo, porque nós não tínhamos espaço para isso. Então, sempre nós quisemos trazer para a comunidade uma possibilidade de participar com um custo bem módico, e agora com a ida do Passo Fundo para a arena do clube comercial, nós aumentamos em muito, nós mais que dobramos a nossa capacidade, né? Nós lá temos 2.500 lugares sentados para assistir o jogo. Então estamos lançando esse plano sócio-conselheiro. Evidentemente que continua o plano de conselheiros. O plano de conselheiros naturalmente é quem pode votar no clube, né? Mas o sócio-conselheiro é um plano muito interessante, porque com R$ 49,90 mensais, o torcedor, esse sócio-torcedor, ele tem direito a 2 ingressos para todos os jogos, 15% de desconto na compra de materiais esportivos dentro da loja Grenal, né? E com isso nós queremos popularizar, permitir que toda a sociedade possa efetivamente participar da equipe. Essa é a ideia. Doutor Darcy, essa semana eu estive casualmente visitando o ginásio. Para mim, um dos ginásios mais modernos do sul do Brasil. Em tecnologia, não precisa ter uma capacidade muito grande, estacionamento, quadra de primeiro mundo. Enfim, finalmente o Passo Fundo Futsal tem a sua casa. Olha, segundo as informações do Arena do Clube Comercial, que deixo bem claro que isso é do Clube Comercial, né? É o segundo ginásio mais moderno do Brasil. O segundo ginásio mais moderno, não é em capacidade, evidentemente. Então tem todas as condições para gerar espetáculos maravilhosos de toda a ordem. Né? Toda a ordem. O Passo Fundo vai estar muito bem servido. E aí que está a importância de aderir a esse sócio torcedor. Porque o que acontece? No primeiro momento, nós limitamos a 500 sócios torcedores. No primeiro momento, depois nós vamos avaliar. Então o bom é que quem quiser participar, que procure logo. Porque o que vai acontecer? No jogo quente, no jogo decisivo, não vai ter ingresso para vender. E isso é certo que não vai ter ingresso. Então se nós vendermos todos os ingressos para o sócio conselheiro ou sócio torcedor, mais os patrocinadores, então talvez não tenha ingresso para os grandes jogos que acontecerão. Aí está a importância de você participar por um preço muito módico, né? Na verdade, aí agora é metade do preço se fosse pagar ingresso. Metade do preço. Então tem uma vantagem enorme em se associar. O nosso microfone está aberto e estamos no início de temporada. Então queremos o seu recado para a comunidade, né? Para a região de Passo Fundo, enfim. Olha, o futebol de salão é uma modalidade muito legal, né? Muito interessantíssimo, é muito atrativo, que é vibrante, e é o esporte mais disputado no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Isso, onde você chega, você sabe que é assim que acontece. Deve crescer muito. E a cidade de Passo Fundo é que vai dizer se ela quer uma grande equipe ou não quer uma grande equipe. Então nós estamos colocando no mercado um produto de fácil acesso, barato, para todo mundo participar. Então bastante gente participando, se faz grande time, sem dinheiro não faz. De novo, Gui destaque da partida com 2 gols. 5 gols em 2 partidas. Que fazem, Gui?
é sempre o melhor. Graças a Deus, eu sempre ressalto que isso aí não é só eu, é a equipe, todo mundo trabalha junto, é um coletivo e quando se tem um coletivo acaba aparecendo individual, né? Graças a Deus 5 gols, mas isso é fruto de um trabalho, a gente trabalha muito, esse grupo trabalha muito e a gente conseguiu um feito importante que faz tempo que a gente não estava conseguindo, que era uma vitória fora de casa. E manter 6 pontos já na competição é muito bom para poder se manter ali na frente. E é descansar que a gente já volta na semana para trabalhar e já tem um clássico difícil, né? Um clássico regional contra o Guarani. 4-2 fora de casa num clássico regional é para dar moral pro grupo início de temporada, né? Com certeza, mas é o que eu falei, a gente vem trabalhando forte e aí os resultados aparecem, né? Não tem como não aparecer. O grupo tá muito unido e trabalhando muito e se Deus quiser vão vir mais coisas positivas. Certamente, um destaque da partida e a vitória nesse clássico de 4-2 passou pelo goleiro William. Parabéns. Boa noite a todos. Feliz pela partida. A equipe se portou muito bem, a gente sabe que é difícil jogar aqui em Carazinho. A equipe do CCS está muito qualificada, tanto que o Espinoso, que é um time forte também, aqui sofreu. Assim como nós sofremos, mas a gente conseguiu impor na hora que a gente deveria. Tivemos suportar a pressão também na hora de sofrer aqui atrás. O grupo está de parabéns. O grupo está numa evolução muito grande. É todo mundo novo, né? Então a gente está se entrosando ainda. Mas acredito que a tendência agora é a gente dar um pico bem alto agora de evolução. Sabe muito da qualidade, do potencial que tem a equipe do Ser César. Mas a gente precisava de um resultado para encorpar. Nós tivemos uma Copa onde o desgaste foi muito grande e a gente apostava muito que a gente iria chegar no nível bom, chegamos no nível bom, mas não conseguimos o êxito que queríamos, que era chegar no final. Começa uma cobrança individual, uma cobrança que a maior cobrança não é a externa e sim a minha própria cobrança, porque eu sei do trabalho e sei do trabalho que esses meninos aí estão se entregando todos os dias e eu falei para eles no vestiário antes. No vestiário eu falei para eles, hoje nós não tem como escapar. Pela semana que nós tivemos de trabalho, por tudo aquilo que foi feito, o apoio que os diretores estão dando para que esse processo que a gente está vivendo, que o Passo Fundo está vivendo de renovação, de mudança, a gente sabe que requer tempo. E o Ser César e esse da mesma forma, é um processo novo, está chegando, então o Jarico muitas vezes vai ter esse tipo de, nem digo que é tropeçar, mas um resultado negativo dentro da sua casa. Mas é um processo que a gente aposta, que a diretoria aposta, a diretoria da ESC Ser César também aposta no futuro breve aí colher muitos resultados e o Passo Fundo também espera aí colher bastante resultados bons. Então a gente fez uma partida que eu tenho que exaltar muito a participação, a entrega de todo o grupo. Esse é o grupo do Passo Fundo, é um grupo que no primeiro dia quando nós nos apresentamos eu falei vai ser um grupo extremamente competitivo. Em nenhum momento fugiu disso, mesmo no momento de derrota, nós tivemos uma equipe muito competitiva, uma equipe que se entregou, que brigou, que briga diariamente para colher o resultado no final de semana. Professor Chiba, por onde passa essa vitória de 4-2, clássico regional, enfim, uma grande vitória? Acho que, Dantas, se tu analisar somente o resultado, aí nós tivemos resultados negativos que nós fomos superior ao adversário e não conseguimos sair vencedor. E em outras ocasiões nós não jogamos tão bem e conseguimos ser vencedor. Hoje aqui esse resultado passa muito pela entrega de todo o grupo. É um grupo que tem se entregado diariamente de uma forma espetacular, que quer colher ali na frente. Então a gente sabia que hoje a gente tinha condições de chegar aqui frente a uma grande equipe, fazer um grande jogo. E aquilo que eu falei lá no começo, eu não mudo o meu discurso, é uma equipe extremamente competitiva. Competitiva não quer dizer que ela vai sair vencedora em todos os momentos, mas é uma equipe como essa que em todos os jogos tem sido aguerrida, tem se entregado da melhor maneira possível no dia a dia para buscar os resultados no dia dos jogos. O primeiro quarteto está montado, entrou bem, segurou bem. O segundo quarteto, ainda falta alguma coisa para dar a mesma estabilidade e velocidade como o primeiro? Vamos lá, a gente precisa primeiro ter o discernimento de quantos tem que estão há quanto tempo comigo. Eu tenho no primeiro quarteto Queixo, Rômulo, Gui e Matheus Gaúcho. São 4 jogadores, aí eu só agreguei uma peça. Só o Paulo Vitor. Então esse quarteto já deixa o Paulo Vitor um pouco mais à vontade. No outro nós estamos num processo de construção.
que é de dar entrosamento, passar muita confiança para que... E hoje ele segurou a onda. Esse segundo quarteto, ele segurou a onda em muitos momentos. Então, diga-se de passagem ali que eles são o quarteto nosso da velocidade, que imprime uma velocidade forte, uma marcação alta muito boa. Então a gente tem que ter calma, tem que saber que o entrosamento, o dia a dia vai nos dar essa confiança e principalmente os resultados, né, Dantas? Alguns jogadores que já são acostumados com esse nível de jogo, estão acostumados dentro do Rio Grande do Sul já a esse tipo de jogo e outros não. Então são jogadores que vêm pela primeira vez para o Rio Grande do Sul, mas estão num processo legal, Dantas. Eu fico muito feliz com a entrega de todo o meu elenco. Para encerrar, professor, 4-2, clássico regional, contra uma forte equipe comandada pelo professor Jarico. Isso aí dá moral pro grupo e a tendência é crescer esse grupo. Só o Jarico comandando já é que nós vamos ter que fazer muita coisa boa para sair vencedor. Mas é um grupo formado, um grupo muito bom, né? De excelentes atletas, jogadores aí com passagem pela seleção, jogadores com uma rodagem muito boa, um grupo experiente. Nós conseguimos ter também desenvolver um bom futsal e ficamos felizes aí com o resultado final, né? Que esse era importante para a gente largar bem, para a gente fazer nesse processo de construção que a gente costuma falar, né? Incorpora um pouco mais. Mas parou por aqui, né, Dantas? Agora precisamos no sábado da sequência. Grande jogo de futsal, duas equipes grandes que propuseram a jogar, né? A gente nota ainda a nossa equipe um pouco a nível de falta de entrosamento ainda, eu tentando acertar os quartetos, né? Estou tentando acertar aqui no jogo, porque eu preciso conhecer mais os jogadores ainda, mesmo já com tempo de jogo, mas eu estou tentando fazer muito trabalho de movimentação, justamente de jogo, para que eles possam evoluir cada vez mais. Mas enfim, o jogo foi aquele jogo, né? Cometemos um erro ali no início, não começamos bem a partida, mas depois retomamos o caminho, né? Conseguimos um empate. E por incrível que pareça, quando a gente estava bem no jogo, no controle, a gente toma o segundo gol. Então essas coisas é que a gente vai ter que tentar minimizar nos treinamentos, né? E depois aí quando a gente estamos ali bem no jogo, de novo, sempre no nosso melhor, tomamos o terceiro gol. Fomos pro goleiro linha, a gente criando algumas ações, conseguimos igualar o jogo, aí na sequência a gente toma. É isso que não pode, isso tira o time do jogo. Então a gente precisa ter mais concentração naquele momento. Mas foi um grande jogo de futsal, que nem eu digo assim, ó, pelo que as duas equipes, né, o Passo Fundo tem um tempo a mais que o Giba, né, tá um pouco melhor entrosada, jogadores de qualidade também, e demonstra, eu acho que quem veio, né, claro, a gente jogando dentro de casa, a gente queria o resultado, mas não conseguimos. Mas isso nada nos impede de jogar lá e ganhar lá, entendeu? Porque vai ser jogos assim, vão ser jogos que vão ser equilibrados, né? Então, ao menos aquilo que eu digo sempre, a equipe lutou, correu do início ao fim, os erros acontecem que são naturais e a gente tem que continuar o trabalho, né? Como eu disse para eles lá dentro, a responsabilidade é minha do que aconteceu, a responsabilidade minha, eu tenho que, no dia a dia, no treinamento, e é isso aí, como eu digo, nada para mais, nada para menos, a gente só fica com o sentimento, sim, a gente tem que sentir como eles sentiram, é a derrota dentro de casa. Professor, se deve à base do Passo Fundo do ano passado, a diferença essencial nesse resultado hoje? É um pouco sim, né, mas também a gente tem que valorizar que eles têm esse entrosamento mais, tem uma sequência de trabalho, é bem mais fácil para o Giba, né, porque já tem alguns jogadores que já jogam há 4, 5 anos junto, né, e pegou já do Juninho, pegou o Giba agora, e a gente está no início ainda, né, eu ainda tenho algumas dificuldades no momento de formação. Foi o nosso, com exceção contra a Soeva, né, foi o nosso segundo jogo grande, assim, de o Passo Fundo vir nos pressionar, as outras equipes jogaram sempre que acaba deixando um jogo lento, né, então foi um jogo diferente e aquilo que a gente esperava, um grande jogo. E eu tinha falado já no vestiário, que ia ganhar quem errasse mesmo. Muito bem, Dantas. Agora, então, continuemos com os nossos entrevistados do programa de hoje, o técnico Gilson Maciel e o gerente de futebol Carlinhos Almeida. Gilson, a tua equipe, qual é a tua característica? Corresponde à tua função que tu foi como jogador profissional? Ou seja,
É uma equipe que sai tirando os espaços na saída, embora seja uma equipe em formação? Ou é do tipo que espera o adversário, ou conforme cada jogo? Enfim, qual é a característica do teu trabalho como treinador? Porque quando tu esteve no São José, eu não tive o prazer de acompanhar. Bom, eu procuro sempre, quando eu vou para um clube e vou conhecer a divisão que eu vou jogar, as suas características, né? A gente sabe como funciona a divisão de acesso, eu já falei antes aqui, é uma competição extremamente competitiva, que às vezes a técnica ela é superada pela disputa da jogada. É um time que tem que ter daqui a pouco uma ligação direta com um centroavante, um zagueiro bom na bola aérea. Então a gente procura, dentro da competição, trazer jogadores que se adaptem a essa realidade. E dentro dessa realidade, a gente sabe que cada jogo é uma história, cada jogo é uma estratégia dentro da competição. Vão existir jogos em que a gente vai ter que propor mais o futebol, a gente vai ter que buscar o resultado de uma forma organizada. Vão haver jogos em que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né? Então, assim, são situações que a gente vai moldando na nossa equipe, né? Hoje nós estamos iniciando a 3ª semana de preparação, a gente está colocando as ideias, está conhecendo os jogadores, está colocando as características da competição, já tenho conversado com eles sobre isso, tenho treinado para que minha equipe seja uma equipe competitiva, né? Não adianta tu treinar de um jeito e pedir, mas tu tem que mostrar, tu tem que estimular, tu tem que trabalhar de uma forma. Eu tenho uma opinião que eu falo para eles, não existe mais isso, treinar de um jeito e jogar de outro. Hoje a preparação física ela está muito forte e se tu não estiver bem preparado, tu não consegue dar uma resposta no jogo. O Gilson, como jogador de futebol, teve excelentes treinadores. Algum inspira o Gilson agora como treinador ou não? Eu tive vários treinadores, né? Tive grandes treinadores aí, conhecidos nossos, Filipão, Antônio Lopes, Lazzaroni, Jorge Vieira. Trabalhei com o seu Jorge Vieira no México, no Tigres de Monterrey. A gente tem, assim, ideias que a gente pega de um, pega de outro, coisas que a gente também não gosta. Isso aqui não me serve, não é o meu perfil. Dá para excluir, né? Dá para excluir. Então, assim, claro que a experiência, como eu falei, né, anteriormente, um vestiário, ele é uma escola. Então, assim, a forma como o treinador se porta. Hoje eu estou de um outro lado. Né? E eu te digo que é muito mais difícil de quanto jogava. Porque tu tem que trabalhar com seres humanos. E tu tem 25, 28 seres humanos. Eu falo para eles, olha, eu sei que 11 vão ficar felizes. Mais 8 vão ficar mais ou menos e tem os outros que não vão gostar do treinador. Mas não fui eu que fiz a regra. Eu não posso levar mais do que... Eu não posso botar mais do que 11 jogadores. Então, assim, isso é uma preocupação que eu tenho muito, muito, muito. Às vezes, a atenção no jogador que está reserva, eu falo para ele, tu não é reserva. Tu está reserva no momento. Porque esse jogador, daqui a pouco, é um jogador que vai nos dar uma resposta depois. Que é um jogador que vai ser importante dentro da competição. E o Carlinhos, como gerente de futebol, tem que administrar tudo isso também, não? Com certeza. Nós temos uma linha, né, a ser seguida, como o Gilson falou bem, né? Já a escolha desses atletas vem dentro da característica que precisa, dentro do modelo de jogo que ele estipula. Então nós temos ali para dar o suporte. Eu sempre digo, o nosso trabalho é um trabalho de bastidor, né? Ficamos atentos a tudo que está acontecendo. A hora que precisa de uma reunião para esclarecer alguns aspectos ou melhorar alguns aspectos, a gente faz. Então temos uma ideia também de postura, né, de equipe, a postura do atleta dentro dos treinamentos e sabendo como ele deverá se comportar no jogo. Quem é que está comandando o preparo físico hoje do Esporte Clube Gaúcho? Hoje é o Claudinei. É o Claudinei. Agora me pegou o sobrenome dele aqui. Vem da onde? O Dinei é um preparador físico experiente. Um preparador físico experiente já. Ele já trabalhou no Veranópolis, trabalhou no Cruzeiro, trabalhou na própria base do Internacional. É um preparador físico com experiência. E hoje a preparação física ela tem que estar muito integrada
com a parte técnica. Por isso que é a pergunta, não é? Sim. É o trabalho que o Claudinei tem que fazer. Sim, ele trabalha com outra equipe que eu digo, com outros elementos. Sim, mas tudo dentro do projeto, dentro da do ideia projeto do treinador e do gerente, né? Dentro da ideia do jogo. Nós queremos, eu gosto de uma equipe de muita força, eu gosto pela competição, como é que é. Então, nós trabalhamos isso. O Dinei é um preparador físico experiente e sabe, a gente sempre programa, planeja os nossos trabalhos muito em conjunto para que a gente não traga uma sobrecarga de trabalho, daqui a pouco o Dinei faz um trabalho, eu faço outro. Não, a gente já sai do vestiário com estabelecido qual a carga que vai ser trabalhada nesse dia. Muito bem. Gilson, eu acho que assim, uma coisa, pra gente que tá junto sabe, mas pra quem tá de fora não entende. Tu tem um grande esteio hoje. Pra mim, agora conversando, pelo pouco que eu conversei com o Carlinhos Almeida, com essa experiência, com essa cultura, com esse nível, qualquer problema que tu tenha lá embaixo, no campo, vai lá, fala com o Carlinhos Almeida. Depois nós conversamos. Então vocês já têm essa sintonia, pelo que eu senti aqui. E isso é fundamental, né? Isso é importantíssimo, né? É claro que o campo fala, o campo diz, mas se nós não tivermos uma estrutura por trás experiência que te dê esse respaldo, né? Porque assim, eu divido muito as informações. Eu não sou um treinador centralizador. Até porque eu tenho uma pessoa com essa capacidade do meu lado, eu tenho que explorar, eu tenho que aproveitar. Né? Eu sou uma pessoa que eu adoro conhecimento. Eu adoro conversar com pessoas que me acrescentam. Né? Então, assim, ter pessoas do nosso lado com esse nível só faz com que o teu trabalho tende a crescer. Né? Então, por isso é importante o entrosamento do gerente com o treinador, do gerente com os jogadores. Né? Ele sabe, não preciso nem ensinar, o Carlinhos é uma enciclopédia aqui da nossa, né, cara? E eu fico feliz dele estar aqui com a gente hoje, do meu lado. Muito bem. Nós estamos a menos de 2 semanas da estreia do Esporte Clube Gaúcho. O tempo vai simplesmente passando. Voa. Vamos fazer algum teste, algum jogo amistoso, algum preparativo, ou vai ficar assim mesmo? Não, dentro do nosso planejamento, nós estamos atrás de amistosos, né? Inclusive teve um jogo treino contra nós fizemos 8-0. Nós fizemos um jogo treino contra o Sub-20 do Marau, dentro de um planejamento era essa proposta, né? Foram dois tempos de 45 minutos. O primeiro tempo jogou uma equipe, o outro tempo jogou outra, né? Até como uma sessão de treinamento, a gente veio de uma carga forte. Então, nesse momento, a gente queria uma equipe para enfrentar dentro dessa condição. Então, assim, até para darmos o ritmo, o jogador gosta de jogo. Eu também gosto de jogo. Eu digo para eles, cara, já chega de treinamento, vamos para o jogo, vamos valendo 3 pontos, vamos para a competição. Então, a gente está agora atrás de outros amistosos. Eu gostaria de fazer mais 2 antes da competição, mas aí amistosos já dentro daquela realidade do que eu vou enfrentar. Pesado, né? Sim, dentro de uma realidade, equipes da primeira divisão, equipes que estão aí, de repente, da outra chave, para a gente poder jogar, para a gente testar mesmo, bem próximo da realidade que a gente vai jogar. Muito bem, né? Certamente nesse momento nós estamos sendo assistidos também pelos professores Juarez e Mauro Simão. Eles são ardorosos torcedores, não é? Já trabalharam com futebol, hoje se dedicam aí à confecção de redes de proteção e redes do futebol também. Um abraço para o Juarez, outro para o nosso amigo Mauro, não é? E que estão naquela expectativa. Como é que o Gaúcho está sendo montado? Ele está sendo montado, bem montado, ou vai ser montado no decorrer da competição, meu caro Gilson? Quando a gente começou a conversar, existe aquela coisa assim, vamos começar a competição com esses jogadores, depois a gente traz. Eu não sei se eu vou estar lá na frente, eu quero agora já pra gente... Não sei se você aguenta porque a gente, é uma realidade do futebol. Exato. A gente vive de resultado.
Não é a questão do projeto. O projeto, para mim, é vitória. O projeto só vai se consolidar com vitórias. Então, a gente quer dizer, cara, eu quero que o nosso plantel esteja. Ainda não está. Falta 1 ou 2 jogadores. Mas o que nós temos hoje aqui são jogadores que a gente vai começar a competição e talvez na próxima semana possa chegar mais algum, porque a competição é difícil e a gente precisa ter um grupo qualificado para enfrentar essa difícil divisão de acesso. Olha, Gilson e Carlinhos, o torcedor já está cansado de ficar no hora veja, não é? Por um gol, por um ponto, Gaúcho, Passo Fundo ficam fora da elite do futebol gaúcho. Será que este ano vai ser o ano da consolidação de um de nossos representantes, ao menos, no caso, vocês? Olha, a gente trabalha para isso, né? Porque ficar de fora por circunstâncias como tu citaste agora é muito difícil. Tu faz todo um trabalho e ficar de fora em função de gols, em função de uma vitória. Por isso que os mesmos 3 pontos da primeira rodada tão importante contra os 3 pontos da 7ª rodada. Sabe? Nós temos que fazer cada jogo uma final, cada jogo é um objetivo, porque nós temos metas e cada meta que a gente for passando, a gente vai tentar colocar para que o meu grupo acredite, para que ele acredite no seu comandante. Isso é muito importante, na ideia que o seu comandante está fazendo, na ideia da diretoria está passando, das condições. Então isso que é o mais importante. O Gilson estava aonde antes de vir para cá? Eu fiquei em 2021 no Aimoré, eu fiz o Campeonato Gaúcho e fiz a Série D. Ano passado, por questões me arrependo de não ter aceitado algumas propostas, e aí tu vai ficando de fora. Aí fui fazer minha licença, fui tirar minha licença, fui estudar um pouco, tirei minha licença A da CBF, que hoje é um pré-requisito, né, das grandes competições, tu tem que ter no mínimo essa... Aí fui fazer, fiquei de maio a julho fazendo a minha licença, fui buscar conhecimento. Como eu falei antes, eu gosto dessa troca, de conversar com quem possa te acrescentar. Isso é muito importante. Nós não vamos encerrar sem falar do encerramento do Campeonato Gaúcho. Rapidamente, Sr. Jorge, antes de entrar aí, rapidamente então, porque faltam 3 minutos. Então tem que saber dividir. Passo Fundo tem amistoso sábado, 16 horas com o Lajadense. É o mesmo horário da decisão. Pelo menos foi quem te recebeu a programação da assessoria de imprensa. As fotos aí, Fernando, rapidamente, do Clube Comercial do futuro ginásio do Passo Fundo Futsal. Ô, engenheiros, olhem como é que se faz um ginásio com piso de acordo com a medicina esportiva. Enfim, iluminação primeiro mundo. Ah, tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem que saber fazer, porque senão botam fora o dinheiro. Então, se Deus quiser, a partir de maio, o futsal vai estar num dos melhores ginásios do interior do Brasil. Cláudio Caetano, cantor da noite, de barzinho, é nosso telespectador. Aquele abraço, grande talento, Cláudio Caetano. Pode continuar, São Jorge. Muito obrigado. Então tá. Vamos lá, Gilson, a pergunta. Olha, eu acho que chegaram as 4 equipes que fizeram a melhor campanha, né? Eu acho, na minha opinião, que a equipe do Ipiranga, eu gosto de ver jogar mais. Merecia a melhor sorte, né? Eu acho assim que tanto a Grêmio quanto o Inter imaginavam uma situação e só não ficaram de fora da final por uma questão de falta de competência na hora do pênalti, né? E pênalti é o mental, é uma série de coisas que a gente sabe. Porque senão hoje poderíamos ter uma final do interior. Mas eu acredito que hoje o Grêmio leva uma vantagem por jogar em casa, né? Por jogar diante do seu torcedor, pela qualidade, pelo investimento que tem. É a obrigação do Grêmio ser campeão. O Caxias entra como um franco atirador, muito bem armado, uma equipe que a gente vê trabalho. Bom treinador, hein? Bom treinador. Não é à toa que ele já foi...
trabalhou na Aparecidense, teve acesso, foi campeão. Então, assim, mostra que cada ano que passa, o seu trabalho é visto em outros centros. É o interior mostrando a capital que também está apto para decidir títulos, não? Sem dúvida, né? Apesar da diferença que existe do aporte financeiro, a gente fica feliz quando o interior está presente numa final. E você, Carlinhos? Eu vejo também da mesma forma como o Gilson. Eu acho que o Grêmio tem um certo favoritismo em função da estrutura da equipe. Jogar no seu estádio com 50 mil torcedores, isso vai fazer a diferença. Mas, por outro lado, nós estamos vendo as equipes do interior crescendo muito, né? Não são mais aquele saco de pancadas que era uma vez, né? Quando jogava dupla Grenal era certo a vitória da dupla Grenal. Hoje não acontece mais. Nós estamos vendo exemplos do país aí de quantas equipes, né, consideradas pequenas, né, surpreendendo os grandes, com grandes investimentos. Então, isso aí faz com que o futebol ganhe mais em competitividade. Muito bem, obrigado, Carlinhos, obrigado, Gilson Maciel, muito obrigado, Dantas. Até semana que vem, direto de Porto Alegre. Nós agradecemos a sua honrosa preferência, lembrando que a Covid continua agraçando e levando vidas. Se você não fez a dose de vacina, faça já, porque nós queremos que você vá e volte. Até a próxima. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.